Nine se aproxima o questionando se ele podia usar magia. Ele fingia que sim, mas Nine o segura falando que o artefato não estava mais funcionando e ele não usou em nenhum momento a magia contra ele. Sabe por quê? Ele foi atingido pela espada sagrada de uma humana. A magia da espada estava se chocando com a energia dele, causando uma reação. Provavelmente não conseguia usar magia, falando que Mirzen tinha perdido a luta naquele momento. Lembre, a humana que o enfraqueceu foi a pessoa que ele admirava e respeitava, Melissa Fodevrat. Nesse estado não poderia fazer mais nada. Nine o aconselha a não se mexer. Prometia que seria indolor. Quando Nine estava próximo a fazer o resto do serviço, escuta a voz de Melissa, voltando à sua expressão de antes. Ela dizia que Nine não deveria acabar com ele. Não ainda, apenas o apague. E assim Nine fez. Desmaiou Mirzen e correu com lágrimas nos olhos para Melissa. Ela sabia que Mirzen não seria útil para ela, mas não queria que Nine sujasse suas mãos com ele. Sabia que se fizesse isso poderia ficar com memórias dolorosas por muito tempo. Depois de o acalmar, Melissa se levanta e, usando sua espada quebra-caixa que agora estava enfraquecida, Yuri se aproxima dela com lágrimas nos olhos, se culpando pelo que tinha acontecido e falando que Melissa precisava de tratamento, ficando apenas com uma cicatriz no pescoço, que não passava despercebido por Nine. Após tratar a todos e amarrar Mirzen, eles estavam prontos para sair daquele lugar, mas um lobo maluco quebrou mais uma parede e apareceu, Jack, perguntando se Mirzen estava vivo? E o vendo desacordado já começava a se autodeclarar novo líder. A mente de Melissa vai longe, pensando em todas as besteiras que Jack poderia fazer e para piorar sabia que Ian ia se envolver. Poderia ser o fim dos homens lobos e humanos. Não poderia deixar isso acontecer. Vendo ela o encarando, Jack começava a achar que Melissa poderia estar preocupada com os machucados dele, sonhando acordado, mas em pouco tempo ele estava sentado ao lado de Mirzen que ainda estava preso. Mas acordado, Melissa começava a dar aulas de boas maneiras para os dois na frente de todos os outros homens lobo. Claro que os dois não seriam bons alunos, mas a professora Melissa tinha um jeito maravilhoso de lidar com determinados alunos. Ainda na frente do povo deles, Melissa segura o rosto de Mirzen fazendo aparecer os caninos dele e com uma precisão enorme ela desenha uma estrela no canino dele e em seguida do Jack. O lobo vermelho questionava o que ela tinha feito. E com um sorriso Melissa diz que colocou uma maldição neles. Se não a ouvirem, se atacarem ou machucar um dos dela, os caninos deles explodiriam. Então não rastejem para fora daquela floresta a não ser que ela os chamem. Se eles chegarem perto de Nine e Yuri iria acabar com eles. Os demais homens-lobo ficavam com medo do que estava acontecendo. Como poderia uma humana ser capaz de tudo isso? Mas tinha um segredo. Nada do que a Melissa disse sobre os caninos era verdade, mas seria uma forma de os parar. Melissa diz que agora estão indo embora, mas como eram convidados eles deveriam os levar até a saída. Nine tentou intervir, mas Melissa sabia que ele estava cansado por despertar seus poderes, e assim eles foram levados para fora da floresta pelos outros homens-lobo. Já na mansão Melissa apenas queria descansar, mas sua mente ainda pensava em tudo que tinha vivido até ali, como a história estava diferente, e quando ia tentar dormir alguém batia na porta. Mesmo ela ignorando não funcionou. Irritada ela aparece na porta. Mas ali estava apenas uma empregada repassando uma mensagem de Jake. Ele queria os restos de seu objeto sagrado, a sua afinada Mônica, que a Melissa tinha destruído no dia da caça. Ela correu até o jardim, onde estava Jake em frente a um túmulo que ele tinha feito para sua afinada Mônica. Melissa tentou falar com ele, não sabiam onde conseguir outra, mas que tal providenciarem uma substituta até conseguirem uma Mônica 2.0. Vendo que ele aceita, Melissa só poderia fazer uma coisa, dar adeus a seu descanso e ir ao mercado com seu irmão mais novo. Andando pelo mercado com Jake, e acabam encontrando Ian, que pergunta o que eles estavam fazendo ali. Ela devolve a pergunta. Ian fica desconcertado enquanto ela começa a pensar que tinha sido uma péssima ideia perguntar. Estava tão esgotada, mas é surpreendida pela fala de Ian. Ele tinha ido se desculpar com as mulheres que dormiu. Queria realmente dizer a elas que se arrepende de coração. Como um príncipe acabou as vendo com objetos para conquistar, esteve pensando muito nisso. Queria se desculpar com ela também. De todas as pessoas ela era quem ele devia mais pedidos de desculpas. Ian estava muito nervoso enquanto falava. Melissa suspirava dizendo que então esperava em breve um pedido de desculpas e o rompimento do noivado. Desconfortável e descobre que eles estavam no mercado atrás de uma Mônica 2.0 para Jake. Ian os chama para escolherem uma no arsenal da realeza. Chegando lá mostra que tem muitos modelos. Jake começava a procurar a que seria ideal, enquanto Ian se aproxima de Melissa perguntando se ela gostava de flores. Joias? Talvez um novo vestido? O que ela precisasse, ele poderia conseguir. Melissa irritada pergunta se ele estava preparando pedidos de culpas. Não ligava para presentes. Apenas um pedido de desculpa sincero bastava. Além disso será difícil perdoar as ofensas do passado ou mudar sua impressão sobre ele. Ian se aproxima mais dizendo que estava tudo bem. Apenas queria tentar ganhar o coração dela. Ela fica com nojo. Como ele poderia dizer isso? Não gostava da Yuri? Suspirando ela repete que estará esperando o pedido de desculpas e o rompimento do noivado. Sobre o preço do que estão pegando, era impossível ele dar algo sem querer algo em troca. Estava querendo que ela o apoiasse como rei após o rompimento? Ian se afasta, já que ela o via assim. Notou que tinha cometido um erro. Finalmente percebeu que tem agido como um idiota. Então irá mostrar o quanto mudou. A agradecia e dizia que ainda tinha a tiara que ela tinha dado no festival. E como ela disse, tinha caído bem nele, não? A interação deles acabou melhorando um pouco. E assim que Jake ver, aponta sua nova Mônica para o príncipe, dizendo que já escolheu, fazendo os dois se assustarem, quando o príncipe pergunta se ele queria aquela. Jake brinca dizendo que não, queria todas as outras menos essa. Melissa irritada bate nele, e fala para Ian que Jake se animaria e voltará a trabalhar no palácio.
descobrindo que Jake nunca trabalhou, ele aparecia quando queria e ia embora depois de conseguir a missão que mais gostasse. Melissa não conseguia acreditar no irmão que tinha. E depois de mais uma discussão eles saem de lá e ela questiona Jake. Ele e o príncipe não eram amigos? Brigaram? Por que fez aquilo? Mas ele não respondia. Andando pelo mercado, ela admirava as maçãs. Eram tão mais vermelhas do que em seu mundo. Será que ali tinha banana? Ela é surpreendida por Jake que lhe entrega uma maçã. Desconfiada, ela o questiona. Tinha roubado? Ele nega. Então por que entregou a maçã? Queria uma. Ele respondeu baixinho que era para ela. Sem jeito ele fala que ela estava olhando. Ainda desconfiada ela pergunta se estava envenenada. Queria que ela ficasse como a Branca de Neve. Ele acaba se irritando jogando a maçã para ela. Melissa segura reclamando que agora ele jogava coisas nela como um pirralho atrevido. Ficando sem jeito ele pede desculpas. Melissa fica chocada. Não era que fosse ruim essa atitude do Jake, mas era estranho. Bom, iria cooperar um pouco com ele, perguntando o que ele queria comer? Que só responde espetinhos. E assim eles acabaram passando a tarde juntos andando pelo mercado. Mas as surpresas não acabaram. Quando Melissa volta para a mansão, já deitada em sua cama lembrando do dia, de como não conseguiu descansar, ela lembra de uma coisa. Jake tinha dito que irá apoiar a cancelar o noivado. Ele estaria finalmente mudando. Poderia estar sendo uma influência positiva. Não tinha como um desastre acontecer só pela nova estar mudando, né? Melissa sentia que estava enlouquecendo. Não iria mais pensar nisso. Estava decidida. Iria viver sua vida do jeito que quisesse. Os dias passaram, e logo estavam no final do outono, passeando com Liel. Melissa estava decidida que iria brincar o máximo que conseguisse com ele antes do inverno chegar. Correndo pelo jardim, uma das empregadas chamava a atenção dela, dizendo que não deveria correr assim. Melissa ignora. Seria ela uma novata? Nenhum dos outros empregados ficava pegando no pé dela. Distraída em seus pensamentos, quase bate em Nine, que estava parado na frente dela. Dizia que ela tinha que parar de correr desse jeito. Não importava se estava de salto ou sapatilha. Poderia se machucar. Ele se preocupava. Esqueceu das feridas da última batalha? Um descuido e ela poderia se machucar. Melissa falava que isso era passado. Agora tinha voltado a treinar com a espada. Tinha uma nova mestre. Ele dizia que sabia que ela era forte. Isso com lágrimas nos olhos. Para tentar fazer ele parar, ela fala que não iria correr. Nine era o ponto fraco dela. Será que era por lembrar um cachorro mesmo sendo um lobo? Ele voltava a pedir para ela não correr de vestido. Ela tentou desconversar. Mas não funcionou e disse que não iria correr. Voltando a passear com Liel, dizendo para ele recolher umas folhas antes de sair. Já longe, andando com Liel, ela estava ficando irritada com tudo isso. Ela não era de vidro. Por acaso ele se achava super forte por ter despertado? Estava tratando como uma pessoa fraca agora? Não é como se ela tivesse enfraquecido depois da batalha. Se tinha tanto tempo para se preocupar com ela, deveria-se começar a se curar primeiro. À noite Melissa diz ao Duque que queria dinheiro. Iona questiona. Tinha acabado com a imensa fortuna dos Fordevrat? Ela a ignora, perguntando ao Duque se ele gostava de ouro. Graças às suas lembranças da história sabia de uma, a mesma que o Duque Melody daria para Yuri de presente. Melissa mostrava ao Duque o mapa de onde ela estaria. Queria que ele contratasse alguns mineradores. Enquanto o Duque examinava o mapa, Iona continuava com seus breves comentários. Melissa pensava. Iona estava desse jeito desde o pagamento da recompensa. Tinha até pago pelo artefato sagrado. Afinal, quem era Iona? Como poderia ter um artefato sagrado? Quem seria essa empregada com um rosto inexpressivo? Melissa volta a atenção ao Duque quando ele a chama. Diz que procederá com a verificação do local antes de começar a construir. Melissa apenas sai. Ele não tinha nem questionado de onde ela tinha essa informação? A antiga Melissa teria ficado na mesa até que ele terminasse sua refeição. Bom, ela não era aquela Melissa, mas ainda tinha as memórias de infância. Como o Duque a negligenciou, ela só queria ser amada. Ele nem mudou a forma de agir mesmo depois dela crescer. A Melissa original apenas queria ser chamada pelo nome. Pensava que se casando com Ian, o Duque e o Jake a felicitariam. Por essas lembranças, essa nova Melissa não se importava com o que pensavam, a menos que ele der 3 mortais para trás. E plante uma bananeira se desculpando, ela nunca o chamará de pai. No dia seguinte seu treino continuava, e sua nova mestra Carter começava a dar lições de como lutar, como deveria agir, caso contrário jamais entraria para os Cavaleiros Imperiais. Melissa apenas diz que não queria isso. O Duque que tinha dito? Carter parecia chocada. Geralmente essa era a razão das mulheres quererem aprender o uso de espadas. Melissa voltando ao seu treino fala que só gostava de esgrima. Poderia ser útil no futuro. Então esperava que ela ensinasse as técnicas mais poderosas. Afinal era uma espetacular professora. Carter rapidamente pede desculpas por ter pensado que ela queria usar as espadas por causa dos cavaleiros, e não por gostar. Tinha pensado que ela estava atrás de honra, assim como pensaram quando ela aprendeu a usar a espada. Melissa consegue mudar a situação, e finalmente voltam ao treino de espadas. O treino com Carter estava mais difícil do que Melissa imaginava que seria. Não importava o que fizesse, nada funcionava contra ela. Mas para a sorte dela, sua empregada, Anne, corre até ela parando o treino e falando que a mina de ouro que Melissa estava interessada já tinha sido ocupada por outro grupo, daquele que parecia um pavão, Duque Melody. Não entendia como eles descobriram. Melissa diz que já esperava por isso. Ela então dispensa sua professora e vai junto de Nine e Anne encontrar Iona. E depois de uma grande discussão se tomaria banho antes de conversarem, se faria os 3 esperarem e principalmente se teria ajuda no banho ou não. Onde Nine queria muito ajudar mas não foi. Melissa diz que agora só tinha uma opção. Achar quem seria o espião do Duque Melody na mansão Foddervrat. Anne não conseguia acreditar. Uma espiã ali? Melissa confirma. Já esperava isso. Ele não ficaria esperando sem fazer nada. Ele estava quieto demais.
Sabia que ele estava silenciosamente esperando uma oportunidade. Ela diz que não tem provas, mas fez uma armadilha. A mina de ouro falsa. Tinha sido uma mina que Nine achou quando fazia uma pausa de suas funções como mordomo. Apenas Nine e ela sabiam dessa mina. E mesmo assim o Duque descobriu. Significava que o espião estava presente quando ela revelou a localização. Enquanto Iona pensava em quem estava presente, Anne lembra da única pessoa diferente. A nova empregada, Belinda. Iona pergunta. Se ter falado com eles, após revelar a localização ao Duque, foi para despistar? Ela diz que estava os preparando para depois. Nine ficava sem entender. Que conversa? Acontece que foi bem no momento que Nine tinha ido procurar pela mina, e Melissa simplesmente esqueceu de falar para ele. Tentava consertar, dizendo que ia fazer uma surpresa a ele, mas claro, nenhum deles acreditou nessas palavras. Quando estavam sozinhos, Melissa perguntava a ele se estava chateado, e mesmo ele negando era impossível esconder o que sentia. Ela pede desculpas, não queria o cortar, mas precisava falar com Anne e Iona separadamente. Ele dizia que entendia, mas ainda choramingava e ficava desajeitado. Para o animar como faria com uma criança, ela pergunta qual era a comida favorita dele. Corado, ele diz que seria qualquer coisa que Melissa o desse, que respondia que não existe uma comida chamada qualquer coisa. Se não for honesto, ela não compraria. Rapidamente ele diz que estava sendo honesto. Qualquer coisa que ela o desse gostaria, sem saída. Ela diz que acredita. Então que tal saírem para comprar algo já que acabaram a conversa? Mas antes disso ela tinha um pedido a fazer. Encontra aquele que comprou veneno e é relacionado ao Duque Melody, e sendo o mais silencioso possível encontra exatamente o tipo de veneno que eles conseguiram. Nine parecia confuso. Ela diz que estava provocando o Duque com a mina falsa e não expulsando imediatamente o espião dele. Isso era para fazer o Duque a tentar a desviver, uma coisa que Melissa lembrava que na novel existia esse pano do Duque desviver Melissa. No original, Melissa tentava múltiplos negócios na tentativa de ganhar da Yuri, mas todos eles acabavam graças à grande corporação do Duque Melody, fazendo ela ser desprezada cada vez mais pelos Fordevrat. Então ela amaldiçoava o Duque e Yuri, se esforçando para os destruir de alguma maneira. Então, vendo os truques sujos dela, o Duque quebra sua própria regra de não desviver alguém. Porém, ele quebra isso de novo, quando Yuri interfere e assim o plano não acontece. Melissa explica ao Nine seu plano, usaria o veneno, mas faria parecer que foi obra do Duque, assim o incriminando por tentativa de desviver a filha do Duque Fordevrat. Sabia que ele não poderia evitar as consequências dessa vez. Já tinha conversado com Yuri, então só precisavam de um antídoto pronto, mas precisavam saber qual ele usaria para se prepararem e esperar, pois precisava ser atacada primeiro. Antes que ela terminasse de falar, Nine a interrompe, não gostando nada disso. Nine estava tremendo, nervoso, preocupado e irritado. A questionava, por que era tão descuidada com a própria vida? Por que se colocava em perigo de forma tão indiferente? Não importa o quão forte era, ainda poderia se machucar, poderia deixar esse mundo. Era humana. Toda hora agindo da mesma forma, ele sempre se sentia impotente. Inicialmente ela tentava explicar, mas acabou ficando irritada. Dizia que fazia o que sentia vontade, podia não ser inteligente, mas também não era idiota e tinha uma garantia confiável de sua sobrevivência. Ele não era obrigado a proteger, quem deveria proteger alguém ali era ela. Já que era sua mestra, ele era seu mordomo e seu amigo. Ela era a única que deveria ter a responsabilidade por suas próprias ações. Antes que ela terminasse de falar, Nine se levantou, dizia que entendia. Se ela desse a xícara com veneno ele mesmo beberia, não queria que ela fizesse isso, não queria que se machucasse. Tentou falar mais uma coisa, porém não conseguiu, apenas saiu pedindo desculpas. Aceitaria qualquer punição, mas não faria o que ela ordenou. O clima entre eles ficou tão complicado que no dia seguinte, Carter notou. Durante a pausa perguntou se eles tinham brigado. Afinal ele não foi correndo cuidar dela na pausa. Melissa suspira e fala que brigaram, explicando toda a situação para ela. Carter ficou indignada. Como poderia ser tão lerda? Agora entendia por que ele estava irritado. Melissa fica irritada. Isso era injusto. Ela que estava sofrendo ali e porque estava sendo chamada de lerda. Notando que ela não escutaria e muito menos entenderia, então usaria o que podia, a chamando de volta para o treino. E assim voltaram ao treino pesado. Mas Carter tinha um plano. A luta foi intensa e depois de muito esforço, Melissa derruba a espada de Carter, a vencendo em combate. Com um sorriso Carter a elogiava. Dizia que era talentosa, tinha uma espada feroz. Mas Melissa estava desconfiada de tudo isso. E ainda sorrindo Carter falou que já que ganhou, cumpriria a aposta de que caso Melissa ganhasse ela contaria porque deixou a Ordem dos Cavaleiros. Para começar, queria apresentar um loirinho. A maior razão pelo qual deixou a Ordem dos Cavaleiros. Robbie, um dos irmãos de Yuri, continuava falando como cavaleiros reais são proibidos de ter encontros. Então pelo bem de seu gatinho, fugiu de lar. A cada palavra dela Robbie queria se esconder mais ainda e Melissa ficava chocada. E Carter continuava contando, que decidida ela pegou Robbie no colo como uma bela princesa falando para ele que deveria proteger esse idiota e delicado gatinho de ouro. Mas antes disso já pensava sobre os cavaleiros. Pensava que eles tinham que lutar dia após dia. Mas todos os cavaleiros imperiais só existem para ficar ao lado do imperador. E por ser mulher era constantemente depreciada. Então se decidiu que preferiria proteger apenas uma pessoa, Robbie. Ela pergunta se Melissa entendeu porque ela apresentou Robbie a ela. Ainda incrédula questionava se era para exibir afetos. Machucar seus olhos. Com um sorrisinho Carter responde. Objetivamente ela e Robbie eram muito fortes. Ela veio da Ordem dos Cavaleiros Imperiais e ele o mago da casa Eliabete, um dos únicos com mana poderosa. Eles sabiam bem disso, mas quando um deles ficava em perigo, não poderiam se ajudar, mas ficavam preocupados da mesma forma. Isso causava ansiedade e estresse. É muito mais doloroso ver o outro se machucando do que você mesmo se machucar.
essa era a razão do porquê cuidavam um do outro. Cuidavam tanto que querem que o outro sempre esteja saudável e feliz. E se um se machuca, o outro se sentia culpado mesmo não tendo culpa. Melissa sentia que ia enlouquecer. Já tinha que lidar com 4 idiotas apaixonados e agora isso? Vendo como ela estava, Carter se aproxima fazendo Melissa olhar para Nine e dizia: veja aquele cara, está desesperado para se aproximar, mas ainda se sente em conflito. Aquela pessoa está dando claros sinais de desejos o dia todo, mas e ela? Que não conseguia parar de pensar em quão adorável ele é, toda hora que o ver. Será que a Melissa entendeu? Siga, curte e comente para mais.